Fala galera, Cris aqui, vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar a minha opinião pessoal em relação ao meu patrimônio financeiro investido sobre 3 ativos, sobre 3 fundos imobiliários. Hoje nós vamos falar sobre GARI 11, TRXF11 e por último TEGAR 11. O que eu vou fazer com o meu dinheiro em relação a esses 3 ativos? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bom, eu vou começar aqui, gente, explicando duas coisas. Primeiro, na minha metodologia de investimentos, que é uma em relação a fundos imobiliários, principalmente, fundos isentos, né, de dividendos isentos, que é fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs e até mesmo ações de dividendos, ETFs de dividendos, produtos que distribuem renda, tá? Ou, melhor falando, em relação à minha carteira de renda, na minha estratégia, eu tenho uma estratégia de diversificação de ativos, mas que existe para cada ativo um piso financeiro, certo? Do qual, se o fundo, o ativo continuar bom e por algum motivo cair deste meu piso financeiro, eu trago ele, eu compro de novo e trago ele de volta para o meu piso. Se ele subir, eu deixo subir. Pode dobrar de valor. Minha intenção não é tirar o ativo da carteira. Só que enquanto ele estiver bom, eu simplesmente, ele caiu do meu piso financeiro, eu vou lá e invisto nele até trazer ele para cá de novo. Então todos os meus ativos têm um tamanho financeiro injetado proporcional, tá? Então, o que acontece? Em alguns casos, o valor financeiro injetado no ativo, na minha carteira, pode ficar superior por estar com um certo prejuízo em relação ao que eu comprei. Mas, isso ao longo do tempo, geralmente tem se mostrado favorável para o meu lado, e ao longo do tempo, quando eu compro coisas que caem de valor, mas não perderam fundamentos, continuam bons ativos, a tendência, quando eu acerto o investimento, é o investimento voltar, né, subir bastante, inclusive ultrapassar esse meu piso, buscando o valor total investido no ativo lá no futuro, né, no melhor momento do ativo, e ainda me dando um possível lucro em cima. Então eu sempre busco uma assimetria de ganhos em cima dos meus aportes, certo? Mas, por eu trabalhar desta forma a minha carteira, o que acontece muitas vezes é que eu fico, às vezes, longos períodos com aquele ativo, entre aspas, no negativo, sem contar o total return, sem contabilizar dividendos, mas somente valor de cotação, porque eu compro muito na contramão do mercado. Então, quando algo está caindo bastante, eu costumo comprar bastante com a faca caindo, fazendo um preço médio bom, num bom ativo, quando eu considero um bom ativo para minha estratégia, claro, já sabendo da assimetria de ganhos que eu tenho em cima daquele preço que eu estou comprando. Depois que o ativo passa do meu break-even ali, que é o meu preço mínimo que eu tenho que ter investido naquele ativo na carteira, o valor financeiro, né? Vamos supor, você tem uma carteira aí de R$1 milhão, um exemplo. Então você colocar, sei lá, 50 mil no mínimo em cada ativo. Então todos os seus ativos vão ter 50 mil ali, certo? Você vai ter bastante ativos na carteira. Se esse ativo baixa para 45, eu aporto 5 de novo e trago ele para 50. Se ele subir para 60, 70, 80, eu deixo embora. Não tem problema. Ele não pode abaixar do meu piso. Eu não tenho um teto, mas eu tenho um piso, tá? É claro que, se subir muito e eu ver que é uma subida que pode me gerar um ganho de capital, que vai sobressair sobre o rendimento que aquele ativo vai me fornecer ao longo do tempo, eu vendo um pouquinho e aloco em outro lugar que está com uma simetria melhor, tá? Então, eu nunca descarto vendas para ganho de capital. Não descarto isso. Só que, geralmente, eu não vendo. Eu mantenho ali mesmo que o ativo suba bastante, né? O que eu não deixo é um bom ativo abaixo do meu piso. Então, pô, baixou para 45 mil, eu trago ele para 50 de novo. Ah, subiu para 51, 53, 56, 57, deixa aí. Vamos focar em outros ativos e deixa eles crescer, não tem problema, tá? Então é assim que eu faço. Lembrando que se o ativo perder fundamentos, for um ativo ruim e não servir mais para minha estratégia, eu descarto ele. Não interessa se está no prejuízo ou se está no positivo. Perdeu fundamentos, não se enquadra mais na minha estratégia de investimentos, eu não vou ficar chorando a onça morta. Eu simplesmente vendo e aloco o que ainda tem de capital ali em uma coisa melhor que vai crescer dali para frente. Simples assim. Esse negócio de você ficar esperando subir para vender é a pior falcatrua, a pior merda que você vai fazer na sua carteira de investimentos. Porque muitas vezes esse ativo vai cair, e quando você achar que ele vai começar a subir, ele vai cair mais um pouco e não tem mais fundo. É assim que funciona. Então, se você não sair das coisas ruins na hora certa, provavelmente você vai só aumentar o seu prejuízo ao longo do tempo. Porque uma coisa ruim, ela não deixa de ser ruim facilmente, tá? Então, cuidado em relação a isso.
Não fica segurando prejuízo para querer esperar voltar para vender no 0 a 0. Isso é a maior ilusão do mercado financeiro. Simplesmente tira, assume um prejuízo mesmo, um prejuízo que possa te doer um pouco, e coloca esse valor financeiro numa coisa melhor, numa coisa que vai te dar alegria, que vai te dar valorização, ganhos, né? Que ao longo do tempo você vai recuperar aquele prejuízo lá por ter saído de uma decisão errada e entrado numa decisão certa futura. Então é assim que funciona. Eu faço assim. Então é só para mim contextualizar como é que eu faço, tá? Essa é a minha, em relação à minha carteira de renda, ativos de renda, é assim que eu faço. Lembrando que eu não tenho só ativos de renda, eu também tenho ativos de crescimento, eu tenho Bitcoin, eu tenho outras coisas também que eu invisto, que são ativos mais de crescimento patrimonial e não geração de renda. Mas grande parte da minha carteira, majoritariamente, é ativos de geração de renda, certo? E aí, nesses ativos, eu trato essa carteira separada, e essa carteira, né, o foco dela, a estratégia dela é assim. Eu tenho um piso e não pode baixar o valor financeiro desse piso. Baixou, eu aporto nele e levo ele de volta para o piso. Você vai entender depois por que eu estou falando isso para você. Outra coisa que eu dou muito valor, gente, é a assimetria de ganhos. Tá? O que é a assimetria de ganhos? Pensa o seguinte, quando você entende do que você está fazendo, você entende de um investimento, ou você estudou bastante aquele ativo, e você começa a ver aquilo se descontando, e você começa a olhar todo o macro em volta, o que está acontecendo, e você chega a uma conclusão de que tudo que está acontecendo é irracional, é uma manada, é ineficiência de mercado, é uma distorção exagerada de preços, ou algo do tipo, geralmente essas coisas te oferecem um certo desconto. E com esse desconto, você consegue travar um yield on cost, que é um dividendo sobre o valor pago no ativo, que lá na frente vai ser muito alto. Quando as coisas se normalizarem, o fundo voltar a crescer, o valor, né, dele, dos proventos crescer por algum motivo, ou algo do tipo. Isso te dá uma assimetria de ganhos muito grande. Tá? E com isso, para mim, é necessário agir nesses momentos, e é o momento da tomada de decisão em que eu incluo ativos na minha carteira ou aumento posições. Já pensando lá na frente que esse negócio vai voltar ao normal, deve melhorar de novo, a irracionalidade deve reduzir, o ruído deve ser apagado e as coisas voltarem à normalidade. E aí eu aproveitei esse momento, né, de desconto temporário para entrar num bom ativo. E é isso exatamente, essas duas coisas que eu falei para vocês aqui, que é o que eu vou aproveitar deste momento, nesses 3 ativos que eu vou citar aqui. Certo? Então vamos para o primeiro. O primeiro que eu vou falar é o TRXF11. Vamos lá. Bom, em relação ao TRXF11, este é um fundo que eu não tenho em carteira. Eu não tenho na minha carteira pessoal. Mas eu quero incluir ele já tem algum tempo e eu não encontrava oportunidades de entrada porque eu tinha outros, né? Eu tenho outras posições que estavam montando, ainda estou, minha carteira de ações, inclusive, está em fase de construção ainda, minha carteira de ações não está com as posições fechadas, recém estou fechando posição em Petrobras e Banco do Brasil, então ainda tem um bom valor financeiro para aportar nas outras ações da carteira, mas, às vezes, né, como o meu foco é renda, e eu vejo fundos imobiliários que eu gosto, que eu estudo há bastante tempo e que dificilmente me davam possibilidades de entrada nos valores que eu vejo hoje, nas oportunidades, entre aspas, que eu vejo hoje, baseado na minha estratégia, eu não posso ignorar. Tá? Então o TRXF11 é um fundo que eu estudo há algum tempo, vocês já viram que tem vídeos aqui no canal sobre ele, falo sobre algum tempo no Instagram sobre ele também, e é um fundo que eu quero entrar e eu quero incluir na minha carteira. Tá? O que eu gosto, né, nesse fundo? Antes de falar o que eu gosto, vamos só falar rapidamente que não é uma análise de investimento, não é uma análise de ativo aqui, eu vou falar o que eu vou fazer com esses ativos e por que eu vou fazer isso. Né? Ele é um fundo hoje de liquidez média de mais de 22 milhões, muito boa, entregou os 93 centavos no último rendimento, que vem em linha com o que ele vinha entregando no último semestre do ano passado. Teve uma entrega ali de lucro semestral, né, que passou, foi para R$1 ali, que nós receberam em janeiro, mas voltou agora para fevereiro, volta aos 93 centavos novamente. Tá? É assim que funciona, gente. 12,38% de dividend yield nos últimos 12 meses, um fundo que atingiu 3,3 bi de patrimônio, né, valor patrimonial de R$103 por cota. Desvalorizou no último mês em mais de 1%, 1,68% de queda, e nos mostrando um possível desconto de 7%, 0,93% sobre seu valor patrimonial. Tá? Esse fundo, gente, o que eu gosto nele? Eu gosto muito da tese que o gestor vende. E eu acho muito inteligente essa tese deles. E a estratégia deles em se posicionar em grandes terrenos onde a ABL, né, a área bruta alocável, a área construída,
ocupa às vezes menos da metade do terreno, permitindo ao fundo fazer o que a gente chama de land equity, né? Land banking, desculpa, muito grande. Por quê? Olha só essa informação aqui. A área bruta alocável do fundo, a ABL do TRXF no último relatório, tá? 1,29 milhões de metros quadrados. Certo? Agora olha a área de terreno total do fundo, contando todos os imóveis do fundo, os terrenos, né? Que é o espaço físico que eles têm disponível. 2,54 milhões de metros quadrados. Gente, é quase o dobro. É quase o dobro de área para construir do que o que tem construído. O portfólio está distribuído em 17 estados diferentes, mais de 218 mil cotistas, e hoje o fundo possui 121 imóveis. Só no final do ano ele comprou de atacado, né? Muita coisa, tem até um vídeo completo sobre as compras de dezembro dele aqui. 69% dos contratos são atípicos e somente 30% são típicos, ou seja, contratos menores. A vacância do fundo é quase zerada, é 0,22 física. Então assim, gente, é um fundo que tem uma estratégia consolidada, é um fundo que tem imóveis de todos os tipos, e eu gosto dessa ideia de superfundos, de megafundos imobiliários que compram todo tipo de... contratam todo tipo de renda imobiliária, educacional, saúde, tudo, lojas físicas, atacados, supermercados, bancos. Eu gosto disso. Então, dentro da minha estratégia, cabe esse fundo muito bem. Ele entra na minha alocação estrutural de fundos pela super diversificação deles e a estratégia que o gestor já fala em lives. Se você não viu, assista a live dos economistas com o gestor da TRX do ano passado. Ele deixa bem claro que eles gostam de imóveis em que tem muito terreno, para que no futuro, esses terrenos, num momento oportuno para o fundo, pode ser um momento onde esteja tudo muito valorizado, supervalorização de imóveis e tudo mais, de terras, eles possam aproveitar esses espaços vazios, seja para desenvolver um novo imóvel e aumentar a geração de caixa do fundo, seja para criar loteamentos, vender, fazer ganho de capital com essa área livre e destravar valor para o fundo, seja fazer um BTS, um Build to Suit, né, para uma empresa e criar um galpão específico para uma operação específica que contrate o fundo, gerando mais renda para o fundo. Essa ideia de você estocar terreno de alto valor futuro é uma coisa muito inteligente, e sem contar que os imóveis que eles estão comprando também são imóveis, muitos imóveis que vão gerar renda por um bom tempo, e renda crescente. Por mais que muitos falem das agências bancárias, por exemplo, gente, são clientes de alto poder financeiro para cumprir os pagamentos dos aluguéis. Agências bancárias não vão terminar, gente. Não vão terminar. Parem com isso. Vocês não podem cair na ladaia do que ficam vendendo na internet. Os bancos precisam, os bancos grandes, os bancos tradicionais precisam de agências físicas. O Santander precisa de agências do Select. A Caixa Econômica vai sempre ter uma cacetada de agências. Não vai acabar. Você acha que o fundo imobiliário vai botar ali naquelas agências que vão acabar? Não, cara. Eles estão selecionando as agências Select do Santander, que é o alta renda, que precisa de agências. Entre outras coisas, Caixa Econômica, certo? Que é um negócio federal, tá bom? E por mais que um dia essas agências venham a terminar, gente, olhe os prédios das agências e consiga abrir a mente. Abre a mente. Abra a mente. Olha os prédios das agências. Servem para fazer um monte de tipo de empreendimento diferente. E o TRXF ele investe em coisas desse tipo. Então isso é uma tese de investimento que me agrada muito. Tá? Embora seja o que desagrada muita gente, querem ficar ali. Primeiro porque se influencia muito pelo que alguns falam aqui no YouTube, outros, né? Os caras não têm, muita gente não tem opinião própria. As pessoas têm eles precisam seguir alguém, né? E isso é complicado. Atualmente os fundos imobiliários causam a maior ineficiência que nós temos no mercado hoje. Então, esse fundo ele vem caindo nos últimos meses, né? E, dezembro teve uma queda muito grande, e essa queda nem foi por conta de problemas no fundo em si, mas também teve aquele rebalanceamento dos ETFs da gringa lá, dos Russell, os ETFs da Russell lá, esqueci o nome agora, que de tanto e tanto tempo por ano, 2, 3 vezes por ano, eles fazem o rebalanceamento de carteira, e o TRXF e o THR11, que também falou nesse vídeo, estão nas carteiras desses ETFs. Então, de tempos em tempos,
eles causam volatilidade desses ativos, seja para cima, seja para baixo. Se eles acharem que precisam comprar mais, provavelmente o TRXF vai dar uma pancada para cima no dia do rebalanceamento desse ETF. Mas na última vez foi vendido o TRXF. E aí o fundo deu uma despencada forte naquele período lá, né? Chegou aí lá para os R$93 depois disso. Então, assim, isso acontece, tá? Isso acontece. E aí, posterior esse monte de aquisição, foi feito muitas compras também, entregando cotas do fundo para os donos dos imóveis do qual o TRXF comprou. E isso é uma coisa que eu nem tinha pensado até eu assistir o vídeo, né? Vou dar os créditos para ele, do Tio Fis, onde ele fala que tem muitos imóveis que eram de grupos familiares, por exemplo, ou de várias pessoas juntos. Então, ao longo do tempo, essas pessoas que ganharam cotas do TRXF para entregar os imóveis deles para o fundo, eles vão vender, eles querem liquidez. Eles vão liquidar essas cotas para poder pegar e botar dinheiro no bolso, correto? Eu imagino que existe uma trava em que eles não podem desovar essas cotas tudo de uma vez só, né? Então isso deve existir. Mas um pouco dessa volatilidade negativa do TRXF pode estar atrelado também a isso. Além do descontentamento de alguns investidores, de muitos investidores em relação ao fundo estar virando um híbrido total e saindo um pouco da renda urbana, né? Isso pode desenquadrar esse fundo de algumas carteiras de investimento. Tem o fato também que essas pessoas que receberam cotas do fundo para entregar aos supermercados, os empreendimentos que o fundo comprou, podem estar agora vendendo a mercado essas cotas para fazer dinheiro, botar dinheiro no bolso. Isso vai desencadear, né, uma queda de cotação do fundo, porque eles estão com a mão pesada vendendo, para botar o dinheiro deles no bolso. Porque eles não têm interesse em ser investidor de fundo imobiliário, eles querem dinheiro do negócio deles para investir em outra coisa. Certo? Então isso pode ser, né, um dos agravantes dessa queda que nós temos ocorrendo nos últimos 30, 40 dias aí, tá bom? E, cara, para mim, isso se tornou uma oportunidade, no meu caso, da minha estratégia relevante para mim poder me posicionar nesse fundo. Então, provavelmente eu estarei começando a comprar cotas desse fundo, né, nos próximos meses, e vou fazendo um DCA, né? Se o preço cair mais, eu compro mais, se subir mais, e sempre acompanhando também os desfechos das notícias, ver o que o fundo está fazendo, né, os relatórios dos fatos relevantes e tudo mais. Mas, na minha opinião, sendo bem sincero, não há problema nenhum no fundo, não há problema estrutural, não há perda de fundamentos. O gestor sempre falou que ele quer se tornar um mega fundo. Cada vez mais mega fundos interessam para a minha carteira, que já está ficando uma carteira grande para o meu financeiro. Então, fundos, por exemplo, o HGLG, depois que ele incorporar os outros fundos e ficar um mega fundo, eu vou começar a comprar ele de novo, no momento em que ele me der uma oportunidade. Tá? Por enquanto eu estou sem ele na carteira, mas o TRXF é outro fundo que se encaminha para virar um mega fundo. KNCR11 vai virar um mega fundo. Então, assim, são fundos que ao longo do tempo eu vou me posicionando e aumentando a exposição neles, porque são fundos defensivos de carteira, tá? Então, a estratégia do TRXF me agrada muito e eu estarei me posicionando nesse fundo nos próximos meses, porque, na minha opinião, essa queda é mais consequência de repente, uma desova de cotas que o fundo entregou em troca de imóveis, né, para grandes investidores, né, certo? Descontentamento de uma base de cotistas que não quer que o fundo compre todo tipo de imóvel diferente, queria que ele focasse em renda urbana. Isso também pode ser um agravante, mas isso em algum momento vai estabilizar, certo? Porque grande parte dos investidores do fundo gostaram dos movimentos do fundo. Então, em algum momento, os descontentes vão sair fora e vai estabilizar. E para alguém vender, alguém está comprando. Então, assim, é questão de tempo, na minha opinião, para esse fundo estabilizar e voltar aí para os seus preços normais, aí, bem encostado ali no patrimonial. Tá? Eu acho que essa queda aqui é um pontual e eu devo aproveitá-la neste momento. Tá? Então, essa foi a minha opinião sobre o TRXF11, um fundo que eu quero começar a investir. Eu não tenho carteira, mas devo estar entrando aí nos próximos meses, provavelmente na minha carteira pessoal, é claro. Meu dinheiro. O segundo fundo do qual eu estou trazendo minha opinião aqui a vocês é o GARI11, da Guardian, um fundo aí também híbrido, tá? Mas com foco em renda urbana. 16 milhões de liquidez diária, entregou 8 centavos no último rendimento, é um fundo base 10 hoje, 11,41% de dividend yield nos últimos 12 meses, 2,7 bi de patrimônio, valor patrimonial aí de 9,32 por cota e teve uma quedinha de 0,34 no último mês, mostrando aí um possível desconto de 6% com 0,94 de P sobre VP. Bom, a questão aqui, gente, é bem óbvia. Esse é um fundo que eu já sou posicionado em carteira, teve uma queda aí nas últimas semanas, deu uma caidinha aí no valor. Deixa eu até botar aí na tela para mim aqui me basear. O último mês aí caiu 3,66 nos últimos 30 dias. Então, assim, esse é um fundo que caiu um pouquinho do meu preço médio.
e é um fundo que eu não terminei de fazer posição nele ainda. Então, é óbvio, como a minha própria metodologia de investimentos manda, esse fundo está gritando que agora é o momento de eu terminar minha posição nele. Né? Ele está gritando. Esse fundo, gente, nas últimas semanas foi vítima de muito ruído na internet, muita desinformação, muita besteira foi falado por aí. Tá? Nossa senhora, tem muita besteira mesmo, você não tem ideia. E o principal de todos foi a Assembleia, né? Que foi aprovado. Então, o que aconteceu? Né? Vamos falar de forma bem rápida para vocês. Foi aprovado aumento do capital autorizado, tá? O que foi aprovado? O capital autorizado é para futuras emissões sem precisar de uma Assembleia, tá? Passou de 10 bi para 100 bi. Nossa, então quer dizer que os caras vão emitir infinitamente agora sem Assembleia e vão ficar diluindo o cotista. Foi isso que o mercado interpretou. Cara, às vezes eu fico pensando assim, ó, eu nem tenho tanta paciência, tá, para estar argumentando sobre isso, porque eu começo a querer falar coisa que eu não posso falar publicamente aqui, sobre esse tipo de investidor, tá? É um exagero e uma desinformação sem tamanho. O que significa na prática isso, tá? Eu vou colocando na tela para vocês, porque eu sempre boto os tópicos aqui, eu ajusto com a inteligência artificial para ficar bonitinho, para poder botar na tela para vocês. O que significa na prática, gente? Capital autorizado não é obrigação de emitir, gente. Porque eles disseram que eles querem uma liberação maior lá, não quer dizer que eles vão ficar emitindo ou que eles são obrigados a emitir. Entende? É apenas uma flexibilidade operacional que o fundo agora tem. Tá certo que eu achei um pouco exagerado 100. Por que 100 bilhões? Gente? Não existe nem esse capital no mercado para que o fundo consiga emitir isso. Ele seria aí, ó, com 10 vezes maior do que o segundo maior. Mais de 10 vezes. Não tem cabimento. Então não existe essa possibilidade. Não existe dinheiro no mercado. Não existe liquidez para isso no mercado. Então, não sei como que as pessoas conseguem, como é que passa pela cabeça de um investidor que investe nesse fundo, pensar que isso poderia acontecer. Cara, beira a irracionalidade, beira a cefalia. Desculpe as palavras pesadas, mas é verdade, tá? As emissões, elas dependem de condições de mercado, elas dependem de ativos e elas dependem do preço justo para o fundo conseguir emitir. E o ponto mais importante que quase ninguém falou, gente, a própria gestora se comprometeu formalmente de não utilizar capital autorizado acima de 20 bilhões de patrimônio líquido sem uma nova Assembleia. Apesar de eles pedirem lá os 100 bi, né, de autorização para emissão e tal, eles já se comprometeram, certo, de não ultrapassar 20 bi sem uma nova Assembleia. Então, resumindo para você, existe uma trava prática, certo, nesse valor, existe governança responsável e existe um limite autoimposto pela própria gestão. Isso mata a tese de uma emissão descontrolada, que, meu Deus do céu, o fundo vai morrer, vão fazer um monte de cagada, o cotista vai perder todo o dinheiro. Ah, meu Deus do céu, gente. Cara, filtra o que você assiste, filtra. Entenda que quanto mais semear o medo na internet, quanto mídia em geral ganha dinheiro com audiência. E então colocar chamadas incríveis nos vídeos, thumbnails com clickbait, ficar lá fazendo polêmica, falando de polêmica, isso dá clique, isso dá dinheiro para aquele que você está assistindo. Eu tô falando isso aqui, posso estar dando tiro no pé, mas isso aqui, internet, o vídeo no YouTube, o YouTube não é o meu ganho principal, esse canal nem monetizado é, esse canal é novo. Eu não preciso de clickbait. Meu valor principal, que paga minhas contas, não está aqui. Eu não preciso disso, se vira a monetizar, é só um complemento pequeno. Então, pare com isso, pare de gerar ruído, pare de ficar caindo em ruído de mercado. Pare com isso, por favor. Segundo ponto que foi aprovado na Assembleia, gente, possibilidade de recompra de cotas. O que foi aprovado? O regulamento agora permite que o fundo recompre cotas do próprio fundo, respeitando limites regulatórios, percentuais máximos de recompra e divulgação obrigatória ao mercado sempre que isso for feito. O que isso significa na prática? Vamos, mesmo método que a gente usou na explicação anterior. Não é obrigação fazer recompra, é uma ferramenta que pode ser utilizada quando a cota estiver muito amassada e fizer sentido alocar capital do fundo nisso. Em vários mercados desenvolvidos, recompra é vista como sinal positivo e não negativo. Mas acreditem, aqui as pessoas conseguem enxergar o que tem de negativo
Sabe o que parece? Parece aquelas pessoas que elas enxergam um problema para cada solução, em vez de enxergar uma solução para cada problema. É mais ou menos isso que parece. É o que eu vejo tanto nos vídeos que estão divulgando na internet sobre esse fundo, sabe? Quanto nos próprios investidores que caem nessa ladaia. É o que eu vejo, sendo bem sincero para você. Terceira coisa que foi aprovada, tá, gente? Operações com potencial de conflito de interesse. O que foi aprovado? Foi aprovado o fundo comprar e vender cotas de fundos do mesmo grupo, certo? Comprar e vender CRI estruturados e distribuídos de partes relacionadas também. Isso não cria um conflito automático, tá? Mas autoriza, desde que siga critérios, respeite preços de mercado e cumpra a regulamentação, tá? Isso é padrão em um monte de fundos imobiliários estruturados e de CRIs. Não é nenhum jabuti que nasceu agora, meu Deus do céu. Isso já acontece no mercado com fundos gigantes. Por que esse pavor? Por que esse alvoroço? Sabe? Eu fico doido com isso. Então, o regulamento ele foi atualizado e consolidado. É o que aconteceu. Nenhuma surpresa adicional, nenhuma cláusula escondida. E a aprovação foi com ampla maioria. Se você aí é da turma que rejeitou, você votou, você fez sua parte, pelo menos. Grande minoria foi as que rejeitaram. Então, o que isso mostra? Que os cotistas, majoritariamente, estão alinhados com o fundo. Não houve uma revolta dos cotistas com o fundo e não houve rejeição estrutural na tese dos caras. Que foi aprovado pelo GARI 11 e foi mais flexibilidade de gestão e não um cheque em branco, como eles estavam vendendo a ideia na internet. Nossa, eles vão pegar um cheque em branco agora para poder fazer o que quiser com o nosso dinheiro. Não, gente. Vamos diluir a todo custo agora. Não é isso que vai acontecer. Tá? O que assustou o mercado foi uma interpretação errada, né? Foi mais uma interpretação errada do que uma deterioração de fundamentos do fundo. Na minha opinião, simples e humilde opinião, certo? Então, quando eu olho isso com calma, eu não vejo caos. Eu vejo um fundo que ajustou seu regulamento, colocou ferramentas novas e ainda impôs limites a elas. O preço caiu mais por medo do que por fundamento. O que para mim significa o quê? Porque a minha cota lá, lembra do meu valor piso? Baixou. Eu vou finalizar minha posição que eu precisava finalizar nesse fundo. Vou comprar cotas até chegar no meu valor financeiro mínimo que eu tenho que ter nesse fundo. Porque é uma assimetria de ganhos por conta de ruído de mercado. Certo? O mercado está se desenvolvendo. Queira você ou não. Então, se você não gosta de coisas que se evoluem com o tempo, você precisa ir para a renda fixa. E nem ir para o IPCA, e nem vai para o Selic. Entendeu? E você vai ficar tranquilo, você não vai se estressar. Essa é a realidade, tá? Desculpa, vai doer algumas pessoas, eu sei. Mas este fundo eu estou aportando novamente por conta de que me surgiu uma possibilidade de fechar uma posição que eu comecei e não terminei, agora a preços menores do que eu comprei antes. Então, em relação ao GARI 11 também tem um ponto de atenção, tá? Que é interessante eu comentar para vocês, que é bem recente. Vários fundos do Pátria Investimentos, né? Se eu não me engano, HGRU, HGCR11 e até eu acho que mais alguns, todos quase do Pátria, compraram cotas do GARI 11 nos últimos tempos. Talvez eles mesmos tenham enxergado essa simetria, né, de ganhos que eu enxergo. Mas isto sim pode ser um problema, né, essa ancoragem do Pátria e seus grandes fundos imobiliários que têm um alto poder, né, de financeiro no GARI 11, pode trazer a cotação um pouco para cima no momento, mas no momento em que eles desovarem essas cotas a mercado, ou venderem essas cotas, porque, cara, quando um fundo grande compra cotas de outro fundo, geralmente eles estão buscando um ganho de capital. Qual é a certeza que isso nos passa? Que em algum momento eles vão vender essas cotas para colocar dinheiro no bolso dos cotistas. O Pátria vai fazer isso. Então a gente sabe que esse valor financeiro grande que entrou no GARI 11, que vem do Pátria, dos fundos do Pátria, em algum momento vão ser vendidos. E isso pode trazer uma queda para o GARI 11 maior em algum momento. Então isso é um ponto de atenção que eu vou ficar monitorando, tá? Então a entrada no GARI 11 não é algo que simplesmente eu vou sair feito louco, né? Fazendo, não. Devagarzinho, aproveitando o momento. E se as coisas melhorarem, eu aperto, né, o passo melhorando meus aportes. Então, quanto ao GARI, tem que ficar ligado nessa ancoragem dos fundos do Pátria no GARI, né, que está sendo feita. E não sabemos se vai aumentar, se vai reduzir, mas tem que ficar de olho nesses casos aí. Mas fora isso, é o que eu falei aí em relação ao GARI. Esse é um fundo em que eu estarei comprando em vez de vender, como a grande maioria da manada está fazendo, tá bom? E por último, gente, aqui vai ser o mais fácil de falar, tá? Vamos para o TGAR11. Aqui sim, aqui nós vamos ter que bater um papo aí
cabeça e você abra a mente e entenda que este não é um fundo para todo mundo mesmo. Aqui eu concordo com quem fala isso, eu concordo que esse fundo exige uma complexidade de conhecimento maior para que você consiga se posicionar nele da forma correta e não fique perdendo dinheiro, tá bom? O Tegara 11 é um fundo híbrido, ou seja, ele pode, se quiser comprar só CRI, ele pode, né? O regulamento dele permite, mas ele é um fundo majoritariamente de desenvolvimento, com foco em equity performado, incorporação, loteamentos, certo? De classe média para cima, tá bom? 11,7 milhões de liquidez diária, muito bom de liquidez, entregou um rendimento de 71 centavos no último dividendo. Dividend yield analisado de 15%, 15,5%, 2,7 bi de patrimônio, 113 de valor patrimonial, subiu na última avaliação, certo? 1,91% de valorização no mês, no último mês. Eu acho que isso aqui está errado, eu vou confirmar isso para você, porque eu estou olhando no Funds Explorer, mas eu acho que no último mês, eu acho não, a rentabilidade está errada ali, no último mês ele desvalorizou 14,61%, ou seja, foi uma pancada, gente. E como eu já fiz um vídeo aqui, ele estava mais ou menos em R$93, vinha se recuperando nos últimos 6 meses, né? Tinha uma alta consistente, aos pouquinhos, vinha se recuperando. Depois de 2024, lá no último trimestre, que despencou todos os fundos, o Tegar veio sofrendo bastante nesses últimos anos. A Selic alta prejudica esse fundo, tá? Então, assim, o ciclo de juros aqui influencia consequentemente no cara que compra desse fundo aqui. Então, naturalmente, se o cara que vai pegar o dinheiro para comprar o prédio, comprar o loteamento, comprar o apartamento, comprar o condomínio, seja lá o que for, que esse fundo desenvolve para vender, se o cara do outro lado não tem dinheiro por causa do aperto monetário que nós estamos tendo no Brasil, esse fundo aqui vai vender menos. Com isso, ele vai acumulando um estoque na sua base e vai apertando, vai pressionando o fundo, o caixa do fundo, em relação à distribuição de dividendos. Então, isso aqui é uma consequência que eu não sei como que demorou tanto para eles baixarem o dividendo de R$1, porque isso era óbvio que ia acontecer. Os investidores mais estudiosos desse fundo já sabiam que em algum momento isso aqui ia acontecer. Né? O que assustou muita gente foi os 30% de queda na renda numa pancada só. 29 uns quebrados, né? Isso foi o que assustou as pessoas. Por quê? Porque tem muito investidor inexperiente que investe nesse fundo sem saber o que está fazendo. Quem investe num fundo como o Tegara 11 tem que saber no que ele está investindo, o que o fundo faz e o que influencia nos ganhos consequentes desse fundo. Se você não sabe como que o fundo ganha dinheiro, você não tem de se posicionar nesse fundo. Então, assim, ó, sendo bem sincero para vocês, eu acho que essa queda, por um lado, foi até boa para o Tegara 11, porque o fundo não perdeu o fundamento real dele. Os imóveis estão lá, em algum momento as vendas vão voltar a acontecer, certo? Só que esse fundo estava sendo vendido a mercado, cara, com a ideia de uma coisa simples que paga muito acima dos seus outros pares. Só que entenda que não existe outro par para o Tegara 11 no mercado hoje. Talvez lá o MC, alguma coisa lá, como esqueci o nome agora, esqueci o nome. Tem um outro de desenvolvimento que também está performando bem, mas que corre os mesmos riscos que esse aqui, tá? Só que comparavam, por exemplo, o Tegar com o KNRI, com o HGRU, com, sei lá, com outros fundos, com a LZR11, e não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Eu vi aí analistas fazendo vídeo comparando o Tegara 11 com a LZR11, GARI 11 e KNRI. Ou até o TRXF, porque são classificação híbrida. São fundos totalmente diferentes, descorrelacionados, que não dependem das mesmas coisas para lucrar ou ter prejuízo. Com ideias, estratégias e teses totalmente diferentes. Então aqui, ó, o Tegara 11 é uma das 3 maiores posições da minha carteira. Aqui eu tomei uma pancadinha. Aqui eu tô por quê? Porque eu entrei nesse fundo faz muito tempo. Entre 2017 e 2018, eu comecei a me posicionar nesse fundo. E lá naquele boom do mercado de 2019, eu estava já pesado nesse fundo. Tá? Em 2019, que foi um bull market absurdo. Tudo estava caro. Então, como eu fui comprando, fazendo DCA, o meu preço médio desse fundo se alongou. Né? Então, até hoje, o meu preço médio, desde 2019, nunca voltou para o preço médio que eu comprei o fundo. Por quê? Porque eu segui a minha estratégia do piso. Quando o fundo cai, eu trago ele para o meu piso de novo. Mesmo assim, o preço médio ainda não buscou. Só que agora, gente, eu vejo uma assimetria de valor com essa queda muito grande. E eu ainda acredito que esse fundo deve buscar os R$70, tá? R$71. Eu acho que deve chegar nesse... Por quê?
ele ofereceu 71 centavos de dividendo, caiu 30% a renda. Então não vai ser exagero cair 20%, 30% a cotação também, tá? Baseado nos valores que já estavam antes da renda cair. Então, por quê? Porque o mercado está pedindo 1% ao mês de dividendo nesse fundo, por causa do risco que o desenvolvimento, né, entrega para o investidor. Então é natural, se ele está entregando 71 centavos, é bem natural essa cota derreter até os 72, 71. Pode estabilizar antes e voltar a subir? Pode, mas o que o mercado nos mostra nos últimos anos é que o dividendo cai e a cotação se equilibra com o dividendo, trazendo ele para o percentual de yield que o mercado quer de novo. Então isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma boa limpeza que aconteceu nesse fundo de cotistas que não estão alinhados com a tese de investimentos desse fundo e que nos deram uma oportunidade, né, para quem investe nesse fundo sabendo o que está fazendo, de aportar a preços que lá na frente vão ser indiscutivelmente inacreditáveis. Porque quando o ciclo de juros vai começar a baixar em março. Tá certo que o reflexo disso no mercado vem alguns meses depois, tá? Mas isso já vai ser uma sinalização boa para esse fundo aqui. Porque o aperto monetário começando a aliviar, mesmo que seja devagar, aos poucos vai aumentar as vendas desse fundo. A Selic baixando já deve refletir um aumento nas cotações em geral de mercado de renda variável, e dos fundos imobiliários tudo. Tá? Porque é um efeito manada que naturalmente acontece sempre. Baseado, pode ver estudos aí, mostram que sempre sobe as cotações quando existe um movimento de queda de juros no Brasil. Então, esse fundo é outro em que eu não vou aumentar a minha exposição nele acima do que já está. Eu vou simplesmente fazer o que a minha estratégia manda. Como ele caiu, esses 14% caiu para baixo do meu piso. Então eu vou comprar esses 14% e vou trazer de volta, né, para o meu piso ideal, que todos os meus ativos dos fundos imobiliários da carteira precisam ter no mínimo. Isso vai me dar uma baixada boa no meu preço médio e a minha assimetria de ganhos com uma possível retorno das cotações e uma melhora de vendas, né, do estoque desse fundo, distribuindo dividendos maiores novamente, que em algum momento vai voltar a acontecer, isso é uma coisa pontual, vai me trazer um retorno em cima dessas cotas que eu estou comprando hoje, bem superiores. Tá? Isso é uma assimetria de ganhos que me serve muito. Como o valor financeiro neste fundo aqui, o valor total que eu já injetei nele, vai ficar um valor alto, em comparação com outros fundos que eu tenho na carteira, em algum momento, quando o ciclo da Selic for bem para baixo e esse fundo voltar a ter bons resultados, mesmo que esteja pagando grandes dividendos lá na frente, com o juro menor e as vendas melhor, eu vou desovar algumas cotas lá na frente, certo? Depois que esse fundo se recuperar, mesmo que ele esteja pagando melhores dividendos. Por quê? Porque ele vai, no momento em que esse fundo voltar a subir, ele vai descorrelacionar proporcionalmente dos outros ativos da carteira, provavelmente se tornando o maior ativo da minha carteira. E isso pode se tornar um problema para mim. Então, lá na frente, eu devo vender um pouco e aplicar em outro fundo, né, que esteja me dando uma oportunidade de rebalanceamento melhor na minha carteira. Então, esse aqui, eu vou levar ele de novo para o meu piso, mas já sabendo que o valor adiantado nele está acima dos demais da carteira. Ele só está sendo aportado de novo porque eu ainda continuo gostando do fundo e o fundo teve um prejuízo muito grande momentâneo. Então, eu vou trazer ele de volta para cá, mas a hora que ele subir para cá, eu vendo um pouquinho e trago ele para o piso de novo. No momento que ele estiver subindo. E aí eu aloco esse recurso financeiro em outro lugar, certo? Porque daí eu vou deixar as coisas balanceadas. Mas isso aqui é um investimento pontual que eu irei fazer, certo? Por causa da assimetria de ganhos, sabendo do que eu estou investindo. Eu sei que é um fundo que em algum momento vai distribuir uma pancada de dividendos de novo, e aí a cotação vai disparar, e eu não posso perder um preço como esse na casa dos 70 que nem está hoje. Tá? Então, gente, era isso. São 3 fundos que eu estarei me posicionando nos próximos meses. Enquanto essas cotações estiverem pressionadas, eu vou aproveitar. Gosto muito dos 3 fundos que nós falamos aqui. E essa é a minha opinião pessoal. Isso não é uma recomendação de investimento. Esses fundos não servem para todo tipo de investidor. O Tegar, principalmente, se você é um investidor mais conservador, esse fundo não é para você, tá bom? E era isso, gente. Quis desabafar e dar minha opinião aqui sobre esses ativos e sobre esses ocorridos dos últimos meses. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, gente.